Estão vendo minha apresentação? Sim. Então, pessoal, boa tarde, bem-vindos aí todos. Nossa pauta de hoje, a gente vai começar falando de lei do bem. Primeiro, uma visão mais jurídica e depois uma visão de benchmark com colaboração aí da CBMM e da Valorec. E aí, mais tarde, a gente fala dos outros assuntos. O calendário aí para esse semestre considera as reuniões continuando à distância e quinzenalmente às quartas-feiras. Aí a próxima vai ser no dia 10 de fevereiro e depois do dia 24 de fevereiro a gente faz naquele modelo semana sim, semana não, exceto o 21 de abril, que é feriado. E aí, no geral, tirando aí a próxima e a de 21 de abril, vai ser semana sim, semana não. E aí a Poliana já enviou hoje os convites para todos aí. Se alguém não recebeu ou teve alguma dificuldade, é só acionar aí a Poliana que ela ajuda vocês aí, mas ela já enviou o convite. Cada reunião tem um link. Ok? Ok. Aí, então, o Paulo, Davi e o Pedro Mineiro vão começar aí. Por favor, fiquem à vontade. Tá bom. Obrigado. Zé, obrigado. Boa tarde a todos mais uma vez. Muito bom, a gente está fazendo a primeira, né, reunião do ano. Que bom que estamos todos juntos aqui, com saúde, né, trabalhando de casa e torcendo aí para a gente poder superar essa pandemia e podermos encontrar novamente, né, se Deus quiser, presencial em breve, né, Zé, um futuro próximo aí. Se Deus quiser, em breve, mas esse breve não está chegando tão breve, mas a gente vai buscando por ele aí. Que seja no segundo semestre, né? Mas assim, o formato online, né? Remoto é muito bom e tal, mas eu acho que seja de vez em quando presencial é bom, né? Para a gente também ter o contato mais próximo, né? Troca de experiências, acho que é muito mais fácil, né? Quando a gente está fisicamente perto, né? A gente fica mais à vontade. Com certeza. Eu vou projetar aqui, eu e o Pedro vamos apresentar, e aí depois, como a gente tem um tempo, né, para troca de experiências, aí vai ser até bom ouvir a experiência aí, Valorex, CBMM, né, acho que Kinross também, quem mais já utiliza os benefícios da lei do bem. Deixa eu projetar aqui. Vou achar aqui, achei. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Paulo. Tá. Então, vamos falar um pouco sobre a lei do bem, né? Um pouquinho, assim, de um passo a passo aqui que nós vamos falar. O que é a lei, né? Os requisitos, a legislação aplicável, conceituar um pouco o que é PDI, que seria, né, de desenvolvimento, né, e inovação, a pesquisa, desenvolvimento e inovação, os incentivos fiscais, a forma de concessão, né, e contratação de terceiros, a viabilidade de compensação para quem teve pagamento indevido a maior, né, e não utilizou o benefício, e algumas notícias, algumas coisas que a gente quer trazer para vocês. Acho que, não sei, Pedro, você quer começar? Posso começar aqui, né? Tá. Boa tarde a todos. Começar explicando um pouco, né? Vocês já devem conhecer esse instrumento, que é denominado a Lei do Bem. Ele basicamente concede incentivos fiscais às atividades de pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica, né? É uma iniciativa que outros países também adotam, né? Foi incorporado aí no Brasil, por meio aí da Lei 11.196, que também é conhecida como Lei do Bem. Basicamente, né, ela foi instituída para estimular investimentos privados em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, que é bom para todo mundo, né? É bom para as empresas, que acabam diversificando seus produtos, gerando tecnologia, é bom para o país, né? E
melhor ainda se tiver um incentivo fiscal, né? Então, a lei veio trazer diversos incentivos e a gente vai estudar um pouco eles agora à tarde, né? Basicamente, né, esses benefícios eles estimulam, né, essa fase aí que é uma fase de muita incerteza, né? Porque nem sempre, né, tem como saber se a pesquisa e o desenvolvimento vai gerar algum tipo de resultado econômico, né? Então, foi uma boa iniciativa do governo para poder incentivar aí as empresas a obtenção de melhores resultados econômicos e financeiros aí nesse período, né? E essa lei do bem, ela conceitua inovação tecnológica, né, como a concepção de um novo produto ou um novo processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou ao processo, que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade e produtividade, resultando em maior competitividade no mercado. A gente pode passar aí. Acho que depois a gente vai explicar um pouco melhor, né, Pedro, o que é o conceito de agregar funcionalidades, características, né, ou melhoria de processo, o que se considera como pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica para fins da... Vamos entrar um pouco mais a fundo, mais na frente. Vamos lá. Então, aí são alguns requisitos, né, para aproveitamento desses incentivos fiscais da Lei do Bem. Primeiro, a empresa tem que estar submetida ao lucro real. Né? Segundo, né, ela tem que desenvolver atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica. Em terceiro, comprovar a regularidade fiscal por meio ou de CND, certidão negativa de débitos, ou certidão positiva com efeito negativo. E um quarto requisito, que até nem aparece nessa sequência aí da lei, que seria o preenchimento e entrega de um formulário. Né, essas pessoas jurídicas beneficiadas, elas têm que prestar anualmente ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações informações sobre esses programas de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. Né, esse formulário, ele geralmente, né, tem que ser entregue dia 31 de julho. A gente até vai comentar que houve uma prorrogação de prazo em relação ao ano de 2019, que deveria ter sido entregue dia 31 de julho até dia 31 de julho de 2020, mas foi prorrogado aí 2 vezes depois disso. Acho que pode passar, Paulo. Aí um pouco quais que são a legislação, né, quais são os instrumentos legais. Tem a própria Lei do Bem, que é essa Lei 11.196, um decreto que veio regulamentar esses incentivos fiscais, e a Instrução Normativa 1187. A Instrução Normativa até traz aí alguns pontos interessantes também que a gente vai comentar depois. Pode passar. Além disso, né, a portaria do Ministério Ciência, Tecnologia e Inovações também dispõe, né, algumas questões mais procedimentais de prestação de informações. E é bem recente, né, Pedro? Do ano passado saiu essa nova portaria aí. Isso, é bom estar de olho, porque ela sempre vai sendo atualizada, né, e sempre traz informações recentes. E esse decreto aí, que é o decreto do processo administrativo federal, ele acaba trazendo um dispositivo interessante que fala sobre os laudos e pareceres do Instituto Nacional de Tecnologia. Né? Esse laudo é um laudo técnico independente, né, de extrema importância para as empresas, né? Ele pode ser utilizado sob perspectiva estratégica, né, porque ele possui, tanto por força desse decreto quanto por força da Lei 4.502, vamos dizer assim, uma boa-fé da administração. Então, a administração federal, inclusive o CARF, eles têm que seguir o disposto nesses laudos, né, sob a perspectiva técnica, né, que muitas vezes os julgadores do CARF não têm. Então, esse laudo pode ser utilizado pelas empresas e contratado pelas empresas,
e utilizado aí para resguardar, né, eventuais atuações. Só, esse é um ponto que a gente pode depois explorar um pouco mais, mas sim, esse laudo do INT, isso é um instituto, uma entidade pública, né, que eu mesmo desconhecia, existe há muitos anos, ele produz laudos com essa fé pública, vamos dizer, que dá mais segurança e garantia quando a empresa executa seus dispêndios para P&D, P&DI, né, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, e tem a dificuldade de comprovar que aquela despesa realmente atendeu os critérios para ser dedutível ou ter os incentivos da lei do bem. E esse instituto, os seus laudos, seus relatórios têm sido aceitos, né, e principalmente pela Receita e pelo CARF, para dar reconhecimento das despesas e da utilidade delas, né? É um ponto interessante, né, Pedro? Que para mim, pessoalmente, foi uma novidade, mas, né, muita gente já deve conhecer, quem já atua mais tempo com a lei do bem já deve conhecer. Às vezes, nem sempre, né, quando se fala de lei do bem, as pessoas conhecem esse laudo, né? Então é importante destacar. A gente pode passar. Aí a gente explica um pouco o que seria essa pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, né? A própria legislação vai conceituar, vai dividir aí para fins didáticos em 5 pontos, né? Primeiro, a pesquisa básica dirigida, seria vamos dizer assim, uma espécie de pesquisa e desenvolvimento. Pesquisa básica dirigida seria aqueles trabalhos executados com o objetivo de adquirir conhecimentos quanto à compreensão de novos fenômenos, com vistas ao desenvolvimento de produtos, processos ou sistemas inovadores. Eu acho que essa pesquisa básica, me corrijam se eu estiver errado, é mais no sentido de desenvolver um novo produto, um novo processo, né? E a pesquisa aplicada está mais ligada a aprimorar algo que já existe, né? E a aplicada vem justamente nesse sentido, né, Paulo? Trabalhos executados com o objetivo de adquirir novos conhecimentos com vista ao desenvolvimento ou aprimoramento de produtos, processos e sistemas. Uhum. Também tem o desenvolvimento experimental, que são trabalhos sistemáticos delineados a partir de conhecimentos pré-existentes, visando comprovação ou demonstração de viabilidade técnica ou funcional de novos produtos, processos, sistemas e serviços, ou ainda evidente aperfeiçoamento dos já produzidos ou estabelecidos. Já seria uma fase aí um pouco mais avançada também. E tecnologia industrial básica, e aqui, em vez de conceituais, acaba exemplificando, né, como o caso da aferição e calibração de máquinas e equipamentos, projeto e confecção de instrumentos e medidas específicos, certificação de conformidade, inclusive ensaios correspondentes, a normalização ou a documentação de técnica gerada e patenteamento do produto ou processo desenvolvido. E, por fim, o serviço de apoio técnico. São aqueles indispensáveis à implantação ou manutenção das instalações dos equipamentos destinados à execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, bem como captação dos recursos humanos a eles dedicados. A gente pode passar aí, a gente tem mais um slide interessante, que fala que não é objeto do incentivo a simples aquisição de tecnologia, nem o desenvolvimento de tecnologia sem diferencial significativo em relação às tecnologias existentes. Ou seja, né, não é simplesmente adquirir uma tecnologia ou utilizar uma tecnologia que já existe, né? O intuito dessa lei dos incentivos fiscais é promover novas tecnologias, né, ou desenvolvimento, aprimoramento de tecnologias já existentes. Né, o benefício é concedido para a realização da inovação tecnológica que se faz por meio dessas atividades de PDI. E o resultado das atividades pode até mesmo não ser alcançado, né? Isso é interessante, né? Porque nem sempre a pesquisa e desenvolvimento vai gerar um ganho econômico, um resultado financeiro para a empresa, né? Mas, ainda que não gere, pode haver o aproveitamento dos incentivos fiscais. Né? Então, não pressupõe, né, a introdução efetiva de um novo produto ou um novo processo no mercado, mas sim o meio, né, a busca
por essa nova tecnologia, a efetiva realização de uma pesquisa em desenvolvimento. E aí vem uma reflexão, né? Às vezes, eu estava refletindo, as grandes empresas, normalmente todas as grandes empresas têm setores de P&D, né? Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, porque hoje é essencial para a sobrevivência e inovar, né? O ser humano gosta de novidade e as empresas precisam de novidades, novos processos, novos produtos para competir e para atrair novas oportunidades, novas receitas. Mas algumas empresas, né, às vezes de menor porte, ou sei lá, outros tipos de empresas poderiam utilizar esse argumento de que está investindo em P&D para associar despesas que, na verdade, não é verdadeira pesquisa e desenvolvimento, né, ou inovação. Então, é um ponto sensível, delicado, de você demonstrar que, ainda que não alcançado o objetivo, ou seja, você investiu em pesquisa, desenvolvimento, inovação, você queria criar um novo produto, alguma coisa, mas não teve o resultado almejado, mas gerou muito conhecimento, gerou vários dados, né? E existia realmente um projeto que visava esse desenvolvimento, né? Então, esse é um ponto, assim, às vezes, sensível de demonstrar que realmente há uma busca pela inovação, né? Pelo desenvolvimento. Só para finalizar essa parte, né, antes de passar para frente, apenas trazer aqui a instrução normativa que eu havia comentado, né, 1187, ela excepciona algumas atividades expressamente que não constituem pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica. Fala assim, trabalhos de coordenação e acompanhamento administrativo e financeiro dos projetos nas suas diversas fases, não seria PDI. E gastos com pessoal na prestação de serviços indiretos, tais como serviço de biblioteca e documentação, também não poderia encaixar aí no PDI. A gente pode passar, Paulo. E a gente entra na parte dos benefícios fiscais, né? A gente tem primeiro aí um benefício fiscal para fins de IRPJ, né? Que é a dedução dos dispêndios realizados com essas atividades de PDI. Inclusive, né, o que é mais interessante da lei é que há a possibilidade de uma exclusão adicional de até 60% sobre a soma dos dispêndios e pode chegar, né, a 70% caso a pessoa jurídica incrementar o número de pesquisadores contratados no ano calendário do produto incentivo e até 80% no caso das pessoas jurídicas incrementado acima de 5% e o número dos pesquisadores. Então, dá para observar que a lei ela é de fato um benefício, né? Porque além da despesa normal, para fins de IRPJ, há a possibilidade desse adicional. E também, em relação ao IPI, né, o segundo benefício fiscal trazido pela lei, seria essa redução de até 50% do IPI na aquisição de máquinas e equipamentos utilizados nas atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, pode ser aplicada automaticamente pelo estabelecimento industrial, em pedido, ordem de compra ou documento de adjudicação de encomenda, nos termos aí do decreto que regulamenta a possibilidade dessa redução aí automática. E, em terceiro lugar, a depreciação acelerada ou integral dos bens ativos mobilizados, seria uma depreciação já no próprio ano da aquisição, de máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos novos, que sejam destinados à utilização nas atividades de pesquisa e desenvolvimento. E aí a possibilidade dessa exclusão da base de cálculo, tanto do IRPJ quanto da CSL, por meio da depreciação acelerada, mas que não pode ultrapassar o custo de aquisição do bem. Pode passar, Paulo. Além disso, há o benefício da amortização acelerada, né, dos dispêndios relativos à aquisição de bens intangíveis destinados à pesquisa tecnológica e desenvolvimento, ou seja, classificados classificáveis no ativo intangível, né, que sejam
efetivamente, né, utilizados aí para atividade de pesquisa e desenvolvimento. Só que aí, né, é só importante destacar que esse benefício aí é só para fins de RPJ, não tem para fins de CSL, essa amortização acelerada. E, por fim, em quinto lugar, a redução a zero da alíquota do imposto de renda retido na fonte nas remessas efetuadas para o exterior destinadas ao registro e manutenção de patentes, marcas e cultivares. Havia, né, aí na lei outra modalidade de incentivo fiscal, que era a concessão de crédito de imposto de renda retido na fonte, sobre valores pagos emitidos ou acreditados ao exterior a título de royalties, assistência técnica ou científica, mas aí esse benefício ele foi retirado com a medida provisória de 2010. Só também comentar, né, Pedro, assim, uma curiosidade, eu não sabia o que era cultivares, e cultivares são basicamente patentes ou propriedade intelectual sobre genética de determinada semente ou determinado produto agrícola, né? Que, por exemplo, uma semente que foi desenvolvida, que tem maior resistência, etc., é um cultivar. Boa observação, né? Então, propriedade intelectual aí, né, quando a remessa ao exterior esse benefício aí da alíquota zero de imposto de renda retido na fonte. Né? Isso aí até incentiva, né, a importação desse tipo de tecnologia, né, de propriedade intelectual para aprimorar aí a pesquisa, desenvolvimento e inovação. Acho que a gente pode passar, Paulo. Pode passar, né? Desculpa aí. Pode. Comentário sobre a contratação de terceiros, né, que tem a possibilidade da empresa optar por contratar uma instituição científica para fazer aí esse projeto de P&D, né, também vai ter a fruição dos benefícios fiscais, né, e inclusive, né, inclui-se para fins de dedução de dispêndios contratados no país com universidade, instituição de pesquisa, inventor independente. Aí tem uma observação, né, que desde que a pessoa jurídica que efetuou o dispêndio fique com a responsabilidade, o risco empresarial, gestão e o controle da utilização dos resultados. E tem também no slide seguinte, pode passar aí, Paulo, uma outra previsão interessante, que é quando uma instituição, quando a empresa ela financia o projeto de uma instituição científica, tecnológica e de inovação. Aí tem essa previsão do artigo 19A, que a pessoa jurídica poderia optar ou pelos incentivos que a gente já tratou, ou por um outro incentivo previsto aí nesse artigo 19A, que seria a exclusão de IRPJ da CSL de, no mínimo, 50% e até 200% do valor dos dispêndios. Mas aí é uma observação prática aqui, né, que esse dispositivo tem pouca aplicação prática, né, tem essa previsão no decreto, mas existem óbices, né, para esse aproveitamento aí desse crédito, desses benefícios fiscais, né? Quer comentar alguma coisa? A gente passa para a parte de compensação. Vamos lá. Sobre a compensação, gente, aí o que é, só para complementar, né? Porque até agora a gente estava falando de benefícios aí de IRPJ, de IPI, né? IR-fonte. Caso a empresa não tenha aproveitado, né, os incentivos, né, e tenha realizado o pagamento indevido a maior, especialmente na apuração do IRPJ, CSL, porque com relação ao IPI, na aquisição, né, de máquinas e equipamentos para P&D, eu vejo isso muito raro de ser utilizado pela própria burocracia de se adquirir com a redução do IPI, e também a maioria das indústrias,
como muitas vezes não consegue garantir 100% da utilização para P&D daquele equipamento, preferem comprar com o IPI e se creditar. Para empresas de outros setores que não teriam como compensar esse IPI, pode ser mais interessante, mas confesso que nunca visualizei essa questão de não ter utilizado o benefício do IPI e depois buscar o ressarcimento do IPI pago indevidamente, né, que poderia ter sido utilizado. Então, no caso do IRPJ, a empresa poderia, né, fazer, junto com alguma consultoria que levante, né, os benefícios e que não aproveitou, e muitas vezes a empresa não aproveita porque ela deixa de aproveitar aguardando a validação do Ministério, né, poderia aproveitar esse pagamento indevido a maior para compensar com outros tributos federais e também, como a gente já comentou em outros eventos aqui no GDE, com tributos previdenciários, né? Após agosto de 2018, né, as empresas optantes pelo lucro real poderiam aproveitar esse crédito de um tributo federal, no caso IRPJ e CSL, com contribuições previdenciárias. E, recentemente, saiu uma decisão, todo mundo, acho que a maioria deve ter visto, que deu ao contribuinte o direito, no caso aqui foi até a Centauro, isso é público, né? Por isso que eu estou comentando, saiu aí em todos os jornais, a compensação cruzada de créditos anteriores ao I-Social. E no caso foi de crédito de ICMS na base PIS/COFINS, né? Que a maioria das grandes empresas apuraram valores vultuosos de créditos de PIS/COFINS, pagamento maior, né? E teve trânsito julgado posterior a 2018 e, com base nisso, eles conseguiram viabilizar a compensação de crédito anterior ao I-Social. E isso pode ser uma oportunidade muito interessante para viabilizar e monetizar mais rapidamente os créditos, principalmente ICMS na base PIS/COFINS, né? Então, o crédito se torna definitivo apenas no momento do trânsito em julgado, do provimento jurisdicional que reconhece, né? Em definitivo, pois antes só existia expectativa. Então, quando houve o trânsito em julgado da discussão individual de cada empresa, que se materializou o crédito. O crédito foi constituído de forma efetiva após agosto de 2018. A lei que regula a compensação é vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. Portanto, há a possibilidade de compensação cruzada entre os tributos administrados pela Receita, mesmo que apurados antes do I-Social. Isso não sei se todos estavam cientes. Eu queria só comentar, Paulo, é interessante a gente observar aí, né, nessa notícia, né, não quer dizer que qualquer crédito apurado antes do I-Social que pode fazer a compensação cruzada, né, seriam esses créditos cuja constituição definitiva seja posteriormente a introdução da I-Social, né, como o caso aí desses créditos de ICMS na base do PIS/COFINS, né, e isso acaba sendo uma grande oportunidade, né, para as empresas, né, que tem esses créditos, fazer esse tipo de aproveitamento. Acho que tem uma mão levantada aí. Pode perguntar agora ou a gente deixa para a sessão depois? Não. Pedro Paulo. Beleza? Tá bom, filho? Juninho? Não, é o Hélio. Ô, Hélio, tudo bem? É porque eu não estou vendo, eu estou vendo só a apresentação aqui. Não, tá bom. Deixa eu falar, me permita aqui, naquele slide anterior, o Pedro Paulo, posso dizer assim, né? Paulo e Pedro. Vamos lá. Essa questão da compensação, ela, pelo que eu estou entendendo aqui, Paulo, não é um negócio que nasce na lei do bem. É uma possibilidade de, se por acaso você apura lá o incentivo fiscal e não utiliza, você poderia retornar ao seu SF, por exemplo, estamos falando de RPJ, né? E retificá-lo e deixar esse crédito sobrando, vamos dizer assim. Esse seria o procedimento? Porque isso não está na lei do bem, né? Não, nós não estamos falando aqui, isso aí que não já é mais consequências, decorrências da lei do bem, fazendo um link com a apresentação que a gente fez lá atrás sobre compensação cruzada. Então, como lá atrás, uma das questões que a gente tratou foi
de créditos da Lei do Bem, né? Porque existiam muitas empresas que deixaram de aproveitar o incentivo e aí pagaram imposto maior, não tinham utilizado essas despesas, e aí o que elas fariam? Retificariam o seu ECF para apontar as despesas, né, com base na Lei do Bem, e poder recuperar, restituir e compensar esse IRPJ pago indevido a maior, né? E aí poderia-se fazer a compensação cruzada. Então, isso é mais uma alternativa de viabilizar o crédito, caso a empresa não tenha utilizado, né? Perfeito. No ano corrente, né? É porque isso foi, a gente debateu isso, acho que foi em julho do ano passado, junho ou julho, num evento do próprio GTE. Até em parceria, a gente fez alguns eventos em parceria do escritório com uma consultoria que trata dessas questões de Lei do Bem, né? E aí surgiu esse tema, mas realmente isso não é nada da Lei do Bem, não, diretamente, não. Perfeito. Beleza. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui, Pedro? É só a questão da prorrogação do prazo, né? Que a gente tinha comentado que o prazo original para o envio do formulário, esse formulário de informações de atividade de pesquisa, tecnológica e desenvolvimento, forma PID, que seria 31 de julho de 2020, isso relativo ao ano de 2019, né? Ele foi prorrogado para 28 de fevereiro de 2021. E essa outra notícia, né, que é um projeto de lei que visa, né, busca autorizar a compensação de débitos relativos a multas de mora, aí de autoria aí do Partido Novo, né, que visa alterar a lei da compensação para poder permitir a utilização de créditos administrados pela Receita na compensação de débitos relativos à multa de mora. A gente tem uma conexão aí com a questão da compensação, né. Acho que seria isso. Não sei se tem mais alguma coisa, Paulo. Acho que não. Acho que é isso. Essa questão da compensação cruzada gera vários reflexos, né? A gente pode discutir a questão de ser antes do E-Social, depois do E-Social, tributo X com tributo Y, né? E a compensação cruzada chama cruzada, né? Porque visa possibilitar a compensação de créditos e débitos de tributos que originalmente têm a natureza diferente, mas que são administrados pela Receita Federal, né? E depois do E-Social, que isso tornou mais possível, até do ponto de vista operacional, né, no ambiente da Receita Federal, e veio com uma modificação legislativa aí, permitindo essa compensação de forma mais ampla, né? E isso acaba gerando oportunidades, né, tanto da perspectiva aí da Lei do Bem, né, como de diversos outros tributos e outras discussões, né? A gente discute bastante a questão das contribuições previdenciárias, aí, que também tem uma grande oportunidade, aí, né, porque é possível agora, né, esse tipo de compensação cruzado com contribuições previdenciárias, e a gente fica aberto também a novas discussões, né, dúvidas que eventualmente surgirem aí em relação a esses procedimentos. A gente já assessorou, né, Paulo, empresas aí para fazer essa compensação cruzada, né, na parte mais procedimental também, né, e a gente fica à disposição. E a grande novidade aí, né, Pedro, essa decisão judicial que trouxe para quem levantou milhões de créditos e não tinha como monetizar rapidamente, né, e aí tem que contabilizar milhões de créditos de PIS/COFINS, de ICMS na base PIS/COFINS, agora podendo compensar com tributos previdenciários, acelera essa compensação, né? Então é uma oportunidade interessante aí para quem quiser discutir. E bom, acho que a gente está aberto aí a discussões, e eu acho que talvez Ivanildo e Kenny, que estão aqui, né, acho que estão participando, vão poder trazer também várias, né, e os demais participantes de outras empresas que atuam nessa área, poder nos iluminar com algumas contribuições aí dos desafios práticos, né, Zé Wander e equipe.
estamos à disposição. Deu um pouco mais de 30 minutos, né, Zé? Tranquilo, tá. Um pouco mais, um pouco menos, tá tranquilo. Então tá bom. A vantagem de o pessoal já tá virando fixo no GDE, né, Pedro? É essa, já sabe o tempo, já... Já fiz algumas aparições aqui no GDE. Já. Pessoal, alguém tem alguma dúvida aí nessa linha aí do que o Pedro e o Paulo apresentaram? Zé. Fala, Fernanda. É Fernanda, tudo bom? Fernanda. Ei. Eu tenho, na realidade, uma pergunta para eles, porque a gente ainda tem a limitação do uso, né, do incentivo, se a gente não tiver lucro no ano. Uhum. E já existe algum estudo para ver se eles conseguem colocar isso para utilização nos anos seguintes. Eu queria saber se isso já foi para frente, como é que está? Realmente ainda tem essa dificuldade, né, Fernanda, de você, como você não teve lucro, não teve RPJ a pagar, o seu gasto com pesquisa e desenvolvimento ficaria, vamos dizer, sobrestado, né? Você não consegue aproveitar e o ideal seria poder acumular para utilizar no exercício seguinte ou em outro exercício que você tenha lucro e RPJ a pagar, né? Mas que eu pesquisei, tem projetos de lei para que isso aconteça, tá? Até conversando com outras consultorias, isso está em desenvolvimento, quer dizer, o problema é que a Receita, claro, ela tem que colocar dificuldade, porque isso iria reduzir a arrecadação, né, e muitas empresas, principalmente agora, né, você imagina um momento de pandemia, que muitas empresas não tiveram lucro, estão lutando para sobreviver, mas que tiveram gastos com P&D e inovação, e não poderia aproveitar, né, então, ainda não é permitido, né, mas vamos torcer, acho que existem alguns projetos, depois eu posso até te mandar, para que isso seja viabilizado. Uhum, mas ainda não caminhou nenhum deles, né, infelizmente. Não, que eu saiba, não. Quer ver? Até recebi, deixa eu ver aqui se tem uma atualização aqui, ó. Peraí. Depois eu vou te passar qual que é o projeto. Eu não vou achar fácil aqui, mas existe projeto para isso. Sim, depois você me lembra, eu te passo. Tá bom, Paulo, obrigada. De nada. Eu queria ouvir a Kenny, o Ivanildo aí. Vocês podem até já, quem for apresentar aí, pode ficar à vontade aí, já emendar aí, comentar, discutir, manda bala. Ô Paulo, é um prazer revê-lo aí, né, novamente, a gente trabalhou junto aí, Ivanildo. Mas eu não quero nem atrapalhar, porque a gente está na sequência, né, vem primeiro a apresentação da nossa turma aí da CBMN, o Lucas, e a gente está logo em seguida, então, se a turma já quiser iniciar o benchmarking aí, a gente entra em seguida, porque eles vieram com a apresentação primeira, né, e a gente entra complementando com as nossas expertices lá na Valorec. Beleza, ótimo. Acho que, só para apresentar aí, né, Paula, eu peguei um pedaço aí muito bom, o seu material, né. Obrigado. A Mariana, que já está aí a postos aí, né, da nossa equipe de projetos aí, ela, primeira vez no GDE, né. Tudo bem, Mariana? Boa tarde, é um prazer estar nesse grupo de discussões pela primeira vez, né. A gente não é da parte fiscal, mas da parte de desenvolvimento, tem tudo a ver com a lei do bem. E é um prazer. Para mim e para a Ana também, né? A Ana é minha colega de trabalho, também cuida da parte da lei do bem, e ela também está presente na reunião. Tá.
Como é que tá o clima aí, Araxá? Tá bom? Tá gostoso o clima. Quando eu estive aí, tava chovendo, choveu o dia inteiro, né, Zé? Chover para você vir aqui, né? Esse ano tá atípico, chove, para, mas é comum realmente achar dias diretos de chuva. Esse ano tá atípico. Legal. Então tá bom, fica à vontade. Bom, eu vou compartilhar com vocês a apresentação, né? Só um minutinho. Que apareceu. Ah, apareceu? Saiu. Vocês estão vendo a minha apresentação? Mari, agora descompartilhou. E agora? Ainda não. Não. Deixa eu compartilhar de novo. Compartilhar conteúdo. Compartilha sua área de trabalho. Aí. Isso, compartilhei. Agora está aparecendo. Tá. Bom, então vamos lá, né? A apresentação, primeiro eu vou falar um pouquinho, né, da CBMM, da tecnologia... Mari, deixa eu só te interromper, dá um F5, porque tá vendo o PowerPoint todo. Não tá ela... Sozinha. Isso, Obrigada. agora tá, as ordens. Aí a gente vai falar um pouquinho, né, da CBMM, da tecnologia do NIOB, as principais aplicações dos nossos produtos, e depois a gente entra mais na parte de inovação, como que a CBMM tem aproveitado o benefício da Lei do Bem, como que é o nosso fluxograma dentro da empresa para a prestação de contas, né, do ano, e alguns temas para debate que a gente acha importante, né, visto que a gente até mesmo a gente tem dúvidas em alguns pontos. Bom, a CBMM é uma empresa voltada para o desenvolvimento de tecnologia do nióbio, né? A sede é em Araxá, com escritório em São Paulo, mas ela possui subsidiárias nos Estados Unidos, Europa e Ásia. A CBMM não vende minério, ela vende somente os produtos finalizados de nióbio, né? E tem diversos tipos de produtos. Como exemplo, a gente tem o ferro nióbio, que é usado para adição em aço, com isso você consegue melhora significativa das propriedades mecânicas e até mesmo de corrosão. A aplicação de óxidos de nióbio é voltado, por exemplo, para óxidos de baterias, ou desenvolvimento de produtos de catálise, entre outros, né? Também tem o nióbio metálico, que é um produto 99% de nióbio, né? O ferro nióbio, por exemplo, é 60-40, já o nióbio metálico é o produto mais puro que a gente tem e é voltado para aplicações, por exemplo, como a construção de equipamentos de ressonância magnética. E tem as ligas de grau-vácuo, que são ligas voltadas mais para a indústria aeronáutica. A gente tem tanto níquel-nióbio quanto ferro-nióbio, né? Hoje a empresa, ela conta com 1.900 colaboradores, né? Gerando indiretamente 9.300 empregos e conta também com a participação direta de mais ou menos 2.100 pessoas terceirizadas. A empresa tem diversas certificações e com um olhar bem voltado para meio ambiente e segurança. Dentro de tecnologia, né, quais são as aplicações dos nossos produtos? Por exemplo, em termos de mobilidade, né, o ferro nióbio ele é usado, por exemplo, no chassis de carros, caminhões, desde o chassi até mesmo a parte de baterias. Por que isso, né, no chassi? Porque ele reduz o peso. Você consegue ter uma resistência melhor com um peso menor do carro, proporcionando, por exemplo, um menor consumo de combustível. E em parte de energia, a gente tem a aplicação dele, por exemplo, na geração de energia eólica, né? Tanto para a parte de corrosão, usados na arte, como também para resistência.
Para a parte de aplicações estruturais, ele proporciona um alongamento melhor do aço, você consegue diminuir o peso da sua estrutura metálica e, com isso, uma economia significativa na construção de novas obras. Além disso, tem outras aplicações, como por exemplo, a aeroespacial, ligas que têm que suportar altas temperaturas, é uma aplicação, por exemplo, das ligas de níquel-nióbio. Com relação à inovação, como eu comentei, a CBMM ela não vende minério, né? Ela vende já os produtos acabados com aplicações. Ela, desde o começo, ela foi desenvolver o mercado de nióbio, né? Então, a inovação está no nosso DNA. E no último relatório de sustentabilidade, a gente viu que o ano de 2019 teve um investimento de 141 milhões em P&D. Nem todo esse investimento retorna para a lei do bem, né? A gente não direciona para a lei do bem, visto que, por exemplo, uma parte disso é usado para construções de prédios e outras coisas, ou alguma coisa que às vezes depois vai estar voltada para a produção. E com quem a CBMM conta para isso, né? Ela tem diversas parcerias, principalmente com os clientes. Por exemplo, empresas têm que desenvolver um novo aço. A CBMM começa desde a base do projeto com eles até pôr o produto no mercado. Conta hoje com diversas universidades, tanto internacionais quanto nacionais, né? Internacionais a gente tem apoio da Inglaterra, Estados Unidos, Japão, principalmente no Japão agora, com o desenvolvimento de baterias, é onde a gente está com um apoio bem forte. E no Brasil, né? Tanto universidades quanto institutos de pesquisa, Senai, tanto em Minas, São Paulo, Rio, em diversos estados. E conta também com 15 instituições de pesquisas para ajudar a gente